Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paula e hoje eu estou aqui com o meu mestre e professor Paulo. Namastê, professor há 20 anos de yoga, e hoje nós vamos falar sobre chakras. Professor, já que os chakras eles são energéticos, como que eles influenciam no nosso corpo físico? Perfeito, adorei a sua pergunta, porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Ocorre que o ser humano é um trio de matéria, energia e consciência. Matéria, energia e consciência. Um influencia no outro. Chakras, a palavra chakra vem do sânscrito e significa rodas, mas na verdade são rodas de energia. Se vistos clarividentemente, ou cada instrumento que consiga filmar essas energias, eles giram como se fossem redemoinhos, atraindo energia cósmica. Então, eles têm uma conexão com a nossa parte física e psicológica. Então, se um chakra estiver hipoenergizado, ele altera o comportamento da pessoa. E se estiver hiperenergizado também. O ideal é que os nossos chakras estejam energizados. Algumas pessoas querem energizar os chakras, mas se esquecem que eles hiperenergizados também vão alterar o comportamento, muitas vezes até deixando a pessoa desequilibrada. Então eu vou explicar que existe uma conexão entre essa parte de energia, com os chakras, da fisiologia sutil do homem, com o nosso sistema nervoso, são os plexos nervosos. O que é um plexo? É um grupo, é um conjunto de nervos. Geralmente, onde está situado um chakra, energeticamente falando, você tem também um plexo nervoso, conectado a uma glândula endócrina. Então, as glândulas endócrinas, elas regem o comportamento humano, através da produção dos seus hormônios, das suas substâncias, né? Os plexos são condutores da energia pelo corpo. Então, se determinada área do corpo não recebe quantidade suficiente de energia, vai trabalhar de maneira irregular. O oposto também é verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos falar de baixo para cima. No cóccix, nas figurinhas que você vê por aí, aparece um chakra bem aqui, que é o chakra coxígeo, chamado de Muladhara Chakra. Muladhara, ele aparece aqui porque não tem como aparecer de baixo, porque na verdade ele é situado no assoalho pélvico, bem debaixo do nosso corpo. Ali está a Muladhara. Muladhara é o chakra básico, também conhecido como chakra básico, ou coxígeo. Está relacionado ao plexo pélvico e às glândulas adrenais. Ele rege a parte muscular e óssea do corpo humano. É o elemento terra em nós, a nossa estrutura. Depois, logo acima do Muladhara... Então, por exemplo, o que ele pode... você falou do hiper e do hipo. Se ele tiver hipo, que é o lento, né? Se ele estiver muito devagar, por exemplo... O que acontece? Vai acontecer o seguinte, uma pessoa com ele hipoenergizada, ela vai se desconectar da matéria, por exemplo. Ela só quer meditar, ela quer ser um artista, mas sabe aquele artista que não se conecta com a venda das suas obras? Ela vai ser aquela pessoa que não tem um aterramento. Se ele estiver hiperenergizado, acontece exatamente o contrário. A pessoa só fica materialista, só pensa na matéria, esquece do espírito, da alma, da sutileza, da beleza da arte. O ideal é que ele esteja energizado, ou seja, que você saia em equilíbrio. As duas rodas, matéria e espírito. Sim. Ok? Então, cada chakra tem uma influência no corpo. O segundo chakra, de baixo para cima, é Swadhisthana Chakra, situado na região dos ovários da mulher ou das gônadas do homem, está relacionado às glândulas sexuais. O terceiro chakra, esse é o elemento água. O primeiro é o terra, esse é o elemento água, porque rege, inclusive, essa energia sexual. O terceiro é bem na boca do estômago aqui, um pouquinho para cima do umbigo. O outro é abaixo do umbigo, esse é acima do umbigo, entre o diafragma e o umbigo. Chamado Manipura Chakra. Manipura é cidade da joia sagrada. Mani é joia, Pura é cidade. Por quê? Porque essa região fica o plexo solar, que é o nosso reservatório de energia nervosa. À direita você tem aqui o fígado, à esquerda o baço pâncreas. Toda essa região aqui é regida pelo Manipura Chakra, elemento fogo. Depois você tem aqui Anahata Chakra. O Anahata é o chakra do coração, elemento ar. Está conectado, inclusive, com uma glândula que nós temos aqui bem no meio do peito, a glândula timo. É um chakra secundário. Que é aquela que estimula assim, estimula, né? Exatamente. Só de fazer aqui as batidinhas. Já desperta timo, reforça o sistema imunológico e outras memórias extracerebrais. Depois você tem o elemento, aqui é o elemento ar nos pulmões. Por quê? Pulmões recebem oxigênio, transmitem para o coração. Então, depois você tem aqui o quinto chakra.
Quinto elemento, o éter. É o chakra laríngeo, Vishuddha. Esse é Anahata, esse é Vishuddha. Vishuddha é o chakra laríngeo, relacionado com as glândulas tireoides e paratireoides. É o plexo laríngeo, toda essa região. Emoções, né? Exatamente. E o emocional, na verdade, pega, por incrível que pareça, ele pega mais o plexo solar. A intuição é aqui é a emoção. Por isso que você sente aquele friozinho na barriga quando vai falar em público, fazer alguma coisa. Por conta que aqui entram as emoções. Por isso que é ideal, de repente, em determinadas circunstâncias, uma energia negativa, proteger os plexos. Por isso umbigo. Exatamente, algumas pessoas protegem o umbigo. Depois do laríngeo, você tem o plexo cavernoso, que é aqui o sexto chakra, Ajna Chakra. É o chakra frontal, está relacionado com a glândula pituitária. E, finalmente, o chakra coronário, que é o lótus das mil pétalas. Sahasrara Chakra está conectado com a pineal, que é a glândula da espiritualidade. Esses dois chakras não estão ligados a um elemento. Entretanto, eles acionam todas as glândulas. Nós temos uma região chamada hipotálamo, que controla toda essa parte intuicional, essa parte de sono, fome, libido, a sensação de saciedade, toda ela é controlada por esse elemento, por essa região do cérebro chamada hipotálamo. Então, o hipotálamo ele dá um sinal para a glândula hipófise. A hipófise estimula as outras glândulas. Ela é considerada a rainha do sistema endócrino. Então, tudo no ser humano está interligado. A matéria, a energia e a consciência. Qual a importância da consciência? A importância da consciência é porque, se você está identificado com um problema, com medo, por exemplo, você vai mandar uma sinapse para o hipotálamo. O hipotálamo vai falar para a glândula pituitária: estou com medo. A pituitária vai dizer para as adrenais: libera adrenalina e cortisol. Eu posso precisar lutar ou morrer. É o famoso sistema límbico. Isso funciona com o chakra sexual, com todos os chakras. Pensou que ela já existe uma sinapsezinha que induz aquelas glândulas a funcionarem. Daí a importância da consciência. Porque se você não se identifica com orgulho, com ira, você não induz a uma produção exagerada de cortisol e adrenalina. Só para citar o exemplo do cortisol, que é um dos hormônios responsáveis pelo envelhecimento humano, por exemplo, por acelerar o envelhecimento. Entretanto, ele é importante, necessário no momento de um esporte radical, no momento de uma luta. Mas o ser humano sabe como acionar esse sistema, mas não sabe como bloquear. Através das práticas de yoga, pranayamas, asanas, meditações e mantras, você consegue estabilizar, energizar, equilibrar todo o sistema de chakras. É claro que seria interessante falar de cada um deles individualmente. Você poderia falar durante horas sobre cada um deles, para você ter uma ideia. Existem aspectos psicológicos envolvidos com cada chakra. E qual seria o primeiro mais ideal? Assim que a gente que seria o ideal para a gente equilibrar, para ajudar no dia a dia? O principal, você acha? Na verdade, todos eles estão interligados, né? O ideal, eu diria, é que cada pessoa desenvolvesse dentro de si um sentido que está atrofiado na maioria de nós seres humanos, chamado sentido da auto-observação. Quando você se auto-observa, você vai perceber qual trabalho você tem que fazer naquele momento. Você está se percebendo: estou com medo? Estou com medo. Tem um motivo? Aí você trabalha, porque o medo baixa, e o medo trava e paralisa, por exemplo. Medo em hertz vibra lá embaixo. Medo. O que o medo ele traz muito, ele vem muito na gente quando é algo novo, né? Então que ele é natural, né? É um medo natural. Agora o medo que afasta a gente de fazer alguma coisa, né? De seguir algum sonho, de produzir alguma coisa, medo de julgamento, medo uma coisa, esse medo é diferente. Os yogis batem em cima do despertar da consciência, porque tudo é consciência. Você jamais pode generalizar. O mesmo medo que ajuda você a preservar a sua vida, tomando cuidado diante de uma situação, é o mesmo medo que pode travar e paralisar. Aquele medo que te impede, por exemplo, de assumir um cargo mais elevado na empresa, ou de fazer um vestibular para um determinado curso, aquele medo que te retrai é um medo prejudicial. O medo que preserva a sua vida, que traz segurança, é o medo necessário. Agora, você também tem que ter consciência, porque até o medo necessário, se for demais, atrapalha. Por exemplo, você vai praticar acro-yoga. Tem o anjo, tem o colchonete. Se você tiver muito medo, você nem faz o asana base. Não é necessário. A consciência é o que manda. Sim. A mesma coisa, em determinado momento pode ser certa, em outro momento pode ser errada, a mesma atitude. Por isso que não adianta generalizar. O importante é buscar despertar a consciência. Sim.
O professor, ele me ajudou muito a perder o medo do acro. Eu tinha medo, né, professor, de fazer alguns asanas, algumas técnicas. E isso refletiu em várias áreas da minha vida. Perder esse medo, confiar. Você tinha um medo, que era o medo necessário, para tomar cuidado para não se machucar. Mas esse medo não te impediu de ir avante, treinar e se desafiar. Tanto que você começou a fazer aquelas piruetas, alguns saltos invertidos na postura elevada. Entretanto, algumas pessoas o medo as impede de tentar, mesmo tendo um anjo, alguém ajudando. Então, o mesmo medo que preserva pode impedir você de progredir. E qual que é a diferença para resolver essa equação? Consciência. Se eu tenho consciência, eu observo, estou protegido, estou evoluindo no passo a passo, então posso fazer. Estou querendo dar um passo maior do que eu posso me machucar, então não devo fazer. Então tudo isso é consciência. Por isso que eu disse que a técnica mais importante é a autoobservação. Em determinado momento você vai perceber se o chakra que está em desequilíbrio é um chakra cardíaco, ou é um chakra sexual, é um chakra frontal. Sim. Nossa, ótimo, professor. Explicou muito bem como funciona cada chakra e como o yoga pode nos ajudar, né, a equilibrar os nossos chakras para ter uma vida com mais equilíbrio. Justamente porque o yoga trabalha 3 aspectos, como eu disse logo no início: matéria, energia e consciência. Matéria nos asanas, que vão alongar, fortalecer, quebrar certas couraças, que são as posturas psicofísicas. Por isso são chamadas de posturas psicofísicas. Na parte da energia nós temos o pranayama e até as posturas psicofísicas, porque elas nos ajudam a desbloquear os canais por onde circula energia pelo corpo. E a consciência, que é como utilizar sabiamente a parte física e a parte energética do seu corpo. Yoga encara o ser humano de uma maneira bem ampla, holística. Por isso, por exemplo, chakras é uma matéria estudada pelos yogis há milhares de anos. E hoje, terapeutas utilizam, e é necessário que seja utilizado. Todas as áreas, seja no reiki, seja em várias áreas, é necessário utilizar na massagem, conhecer os chakras. E é um tema estudado pelos yogis há milhares de anos. Maravilha. Obrigada, professor. Mais uma explicação para nós. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Namastê.